Flamengo não desistiu! Vamos falar sobre isso, reforço pegando de surpresa! Várias outras notícias do Flamengo, tem informações sobre Lucas Paquetá, Thiago Almada, Marcos Antônio, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô! Se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu? Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro! Vamos às notícias do Flamengo nessa manhã desse sabadão, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. E ó, amanhã tem Flamengo dentro de campo contra o Fluminense. Clássico é clássico e vice-versa. É clichê, mas não tem jeito, a gente precisa sempre falar esse clichê, porque amanhã o bagulho fica doido. Escalação do técnico Felipe Luiz, que deve rodar o time, não deve ser a mesma equipe que enfrentou o Vasco da Gama, até porque estamos no início da temporada e alguns atletas necessitam naturalmente ali de uma rodagem maior da equipe. O goleiro contratado pela equipe do Gil Vicente, de Portugal, o Andrew, será relacionado para a partida e deve inclusive figurar entre os titulares do Flamengo, meus amigos. Pois é, hoje tem treino normal no CT do Urubu na parte da manhã desse sabadão para finalizar os preparativos para encarar o Fluminense. O Flamengo aí precisando da vitória, principalmente, para que não dependa de outros resultados na última rodada, quando o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa, né, uma equipe mais fragilizada, naturalmente. Hoje, para mim, é o jogo mais difícil até agora que o Flamengo vai ter na temporada. Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro, todos esses jogadores que entraram no segundo tempo da partida diante da equipe do Vasco da Gama devem ganhar uma chance para começar jogando, ganhar ritmo de jogo, inclusive o goleiro Andrew, né, que está regularizado, já passou o dia útil, né, esse regulamento maluco da dona Ferja aí, que não permitiu que o menino estreasse diante da equipe do Vasco, mas ele deve estrear agora diante da equipe do Fluminense. Dos titulares, Arrascaeta e Jorginho devem continuar fora de combate, vão persistir fora, tá? Até porque esses atletas demandam mais atenção, e por mais que o Jorginho tenha um problema no siso, não foi só por causa disso que ele não jogou diante da equipe do Vasco. É também por conta da parte física, quando ele tiver 100%. E o Flamengo também, ele é o que eu sempre falo. Jorginho, Arrascaeta, fulano, Beltrano. Sabe videogame? Esses jogadores têm uma barrinha de energia muito pequena. Mas a barrinha de especial, as skills desses jogadores, digamos assim, as habilidades, a barra é muito grande. Só que se você usa agora, você vai detonar a barra de energia do jogador. Entende? Então tem que dar uma segurada ali para você não acabar cometendo equívocos. Já temos aqui, aliás, só para citar outros jogadores, o Ayrton Lucas vive uma situação parecida com a camisa 10 do Flamengo, Arrascaeta, não está na sua plenitude física ainda. Danilo tem um problema no joelho, De La Cruz, questão no joelho, fez um procedimento lá no Uruguai, em breve vai ficar à disposição, e o Saúl tá bancando, né? Tá na Espanha, tá de muleta, passou por uma cirurgia, intervenção cirúrgica no tornozelo, a fim de corrigir uma lesão. E aí, meus amigos, provável time do Flamengo aí para diante da equipe do Fluminense: Andrew no gol, Varela na lateral direita, zaga Léo Ortiz e Vitão, Daniel Sales novamente deve figurar improvisado ali do lado esquerdo, mais uma oportunidade que vai ganhar aí o Daniel com a camisa do Flamengo, que para mim fez até um bom jogo, tá? Contra o Vasco ali no primeiro tempo. Eric Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Essa deve ser a escalação do Flamengo, um time muito forte, um time capaz, não tenho a menor dúvida, de vencer a equipe do Fluminense, por mais que o Fluminense desses adversários aí, pelo menos na minha opinião, acredito que é o mais forte e tá reforçado.
O Botafogo, que tá fazendo um atacadão de venda aí, tá distribuindo reforço para todo mundo. Ô fulano, você quer fulano? Eu dou Beltrano. Ô ciclano, você quer ciclano? Eu dou fulano, né? Tá vendeu o Savarino para a equipe do Fluminense, então é um Fluminense até reforçado aí, indo para sua segunda temporada. Com um jogo a mais, o Flamengo é o penúltimo colocado no grupo B e deixou o G4 após vitórias de Boa Vista e Madureira. O Flamengo precisa tentar se classificar para que não jogue o quadrangular do rebaixamento, que aumentaria em 2 jogos o já apertado calendário da equipe. Então, o Flamengo precisa lidar bem com essa situação, vencer, logicamente, mas o não perder também é importante, porque aí você vencendo o Sampaio Corrêa, existe uma chance de classificação ali por parte do Flamengo. E como eu disse, Daniel Salles deve jogar, até porque ele saiu ali, né? Muita gente perguntando contra. Ué, ele sentiu alguma lesão? Não, não tem lesão, tá tudo certo com ele, tudo bonitinho. Vai jogar diante da equipe do Fluminense. É o que eu sempre digo, cara. Não é todo mundo ruim na base, também não é todo mundo bom, mas o atleta, quando ele está inserido ali entre outros jogadores mais experientes, com uma cancha maior, é diferente. É diferente, sabe? Pessoal, uma informação que interessa ao torcedor do Flamengo e saiu uma fake news aí que eu sinceramente não sei da onde veio. A diretoria do Flamengo, não procede a informação de que a diretoria do Flamengo vai abandonar a postura adotada em 2025 de comprar a carga de ingressos quando o Flamengo for o visitante e vender essa carga de ingressos no seu site. Por exemplo, Flamengo e São Paulo, que vai ter agora aí do Campeonato Brasileiro. Na gestão passada, você teria que ir no site do São Paulo, comprar o ingresso como torcedor visitante. O Flamengo vai continuar a postura de comprar toda a carga de ingresso do torcedor visitante de São Paulo e revender para o seu público, lógico, torcedor do Flamengo, no seu site, e dando prioridade ali para o sócio off-Rio, né, que mora fora de casa, destinando uma carga de ingresso para esse torcedor, naturalmente. A gestão Landim até fazia isso no início da gestão, depois parou de fazer isso, eu sinceramente não sei do porquê, né? Porque isso ajuda quem mora fora do Rio de Janeiro. Inclusive, o Flamengo já notificou os clubes, as federações e a CBF avisando que quer comprar a carga de visitante, assim como no ano passado. Na partida contra o São Paulo, dia 28, o Flamengo demorou a ter uma resposta por conta do que acontece na política do São Paulo, com a troca do presidente, corrupção, impeachment do Casares. Sai Casares, entra outro, torcida vai cobrar esse outro que foi lá. Porém, mesmo com esse atraso, o Flamengo vai conseguir comprar essa carga de ingressos e vender para os seus sócios através do site. Então, continua, né, nessa prática aí e tomara que daqui a 4 dias, né, Flamengo e São Paulo daqui a 4 dias, tomara que o Flamengo, logicamente, consiga essa vitória aí nesse São Paulo em meio a esse turbilhão de escândalos aí que vive o tricolor paulista. Marcos Braz falou sobre aquela eliminação precoce que o Flamengo teve no Campeonato Mundial de 2023 diante da equipe do Al Hilal. O Flamengo perdeu o confronto por 3-2 e ele dispara. E do meu ponto de vista, correto. Pegamos um árbitro romeno ladrão que operou a gente. Operou mesmo, expulsou o Gerson num completo absurdo, assim, sabe? Dizendo que ele cavou. Tudo bem que isso também não justifica a eliminação do Flamengo, porque a atuação do Flamengo, já com jogadores a mais, estava abaixo, estava ruim. Aquele ano completo se mostrou um verdadeiro equívoco, um dos grandes erros também da gestão dele
à frente do futebol do Flamengo, mas não deixo de dar razão a ele não, tá? De que aquele árbitro operou o Flamengo, roubou o Flamengo jogando lá no Catar, beleza? No Catar não, no Marrocos, né? Esse Mundial foi no Marrocos, não foi no Catar ali, foi no Marrocos, bem pertinho ali da Espanha. Em entrevista, ele relembrou também momentos com o Gabigol e Adriano e revelou quem era o jogador mais complicado entre esses dois, e o Braz disse: são momentos diferentes, mas o Gabigol era o Gabigol. O Gabigol nunca chegou atrasado a um treino, não me recordo. Treinava muito e era o último a sair, disse o Marcos Braz. Não sei se ele quis dizer que o Gabriel era o mais complicado, mas que ele chegava certinho na hora do treino. Que o Adriano tem episódio, né, de atraso. Tem aquele episódio lá dele da bolha no pé, lembra? 2009, que ele disse que queimou o pé numa lâmpada de jardim, e depois saiu na mídia de que ele queimou o pé, na realidade, no cano de descarga da moto, porque, enfim, e não era para ele estar andando de moto. Parece que tem no contrato que os atletas assinam com os clubes, tem umas restrições, assim. Eu não sei se andar de moto é uma delas, mas tem algumas atividades que são consideradas perigosas que os atletas não podem fazer. Não sei se vocês naturalmente sabiam disso. Próxima semana será decisiva para o acerto de Flamengo com o Paquetá, do Flamengo com o Paquetá. A diretoria do Flamengo precisa mudar o modelo da proposta para tentar convencer de vez o clube inglês, que teria que buscar reposição para liberar o meia ainda nessa janela de transferências. Os ingleses são duros na queda, meu irmão. O Paquetá tá fazendo escarcéu, não tá sendo relacionado para jogo. Os caras, meu irmão, se mantém e estão no direito deles, evidentemente, o jogador é deles. A janela de transferências da Inglaterra vai se encerrar no próximo dia 2 de fevereiro e até o momento o West Ham não se movimentou para procurar um substituto. Isso diz muito sobre como o clube europeu se posiciona na negociação. Os ingleses batem o pé pela permanência de Paquetá até maio, quando termina a Premier League, mesmo não sendo o desejo do jogador. Então, assim, eles teriam mais 7, 8, 9 dias aí, mais ou menos, para buscar uma reposição para o lugar do Paquetá, né? Um curto espaço de tempo, se até agora não se movimentaram. O Flamengo pretende ajustar um modelo de negócio que propôs ao West Ham 40 milhões de euros, 250 milhões de reais, sendo uma parte fixa e outra em bônus, mas não pretende chegar à casa dos 45 milhões de euros que o clube inglês queria receber pelo meia, que dá mais ou menos aí 280 milhões de reais. A diretoria rubro-negra também não vê com bons olhos contar com reforço apenas no meio da temporada pós-Copa do Mundo de Seleções, né? Dessa vez não de clubes. O que o West Ham espera nesse momento é que o Flamengo aumente a proposta ou pelo menos ofereça os 40 milhões de euros de forma fixa, não incluindo bônus, ou seja, 35 mais 5. Não, eles querem os 40 milhões de euros de maneira fixa e não querem uma parte desse dinheiro condicionada a metas, por mais que essas metas que o Flamengo propôs sejam metas até tranquilas de serem batidas, estão relacionadas ali com conquista de títulos, e o Flamengo não é soberba, mas o Flamengo vai conquistar títulos, tá? Pode até ficar uma temporada sem conquistar, não vai ficar, mas corriqueiramente o Flamengo conquista títulos em função da sua arrumação financeira. E outra coisa, e vai contar com o Paquetá, aí mesmo é que vai conseguir esses títulos, mas os caras querem a grana logo
Paquetá já chegou ao limite na tentativa de convencer o West Ham a negociá-lo agora. O técnico português Nuno Espírito Santo acompanha a discussão, mas não tem contado com o atleta nos últimos jogos. Ele não atua desde a derrota para o Nottingham Forest, jogando dentro de casa no Estádio Olímpico de Londres no dia 6 de janeiro. O Flamengo precisa chegar a um acordo com o West Ham na próxima semana para que o clube inglês tenha tempo hábil para buscar um substituto para Paquetá ainda nessa janela. Falta pouco, tem 9 dias aí de janela para o West Ham. Caso os ingleses se mantenham irredutíveis, a negociação poderá terminar sem um final feliz para o Flamengo, mas calma, fique tranquilo. O Flamengo, concomitantemente a isso, da negociação do Paquetá, deu uma freada legal no freio em relação à busca por outros reforços, porque o departamento de futebol centraliza 100% das forças na tentativa de um acerto com o West Ham. Mas isso não significa que só vem o Paquetá e o Flamengo não acertará com mais ninguém, tá? A possibilidade do Flamengo aceitar esse modelo de negócio do West Ham, de contratar e depois emprestar, é praticamente zero. É nula essa possibilidade de modelo de negócio. Beleza, meus amigos? E aí, ainda tem a questão do imposto. Por quê? Um pequeno detalhe que muitos não estão levando em consideração ao analisar o tamanho da operação, trazer o Paquetá, é uma operação de jogador de seleção brasileira, aquela coisa toda, tá? E além disso, o Flamengo terá que assumir um imposto altíssimo, por ser um clube da Inglaterra, de 18%. Se você pegar como exemplo 35 milhões de euros mais 4, vamos supor 42 milhões de euros, vai quase chegar à marca de 50 milhões de euros a operação em função do imposto, tá? Então, a operação, no final de tudo, giraria quase em 50 milhões de euros. Algo histórico que eu acho que o futebol brasileiro demorará muito tempo para conseguir bater esses valores. No total são 50, vamos arredondar, milhões de euros que o Flamengo estaria investindo pela contratação do Paquetá. Porque, mas o imposto não conta. Não conta? Claro que conta, meu filho. Claro que o clube tá demandando dinheiro, como é que não conta o imposto? Mas já tá embutido, vai lá falar na Inglaterra que já tá embutido, enfim. Não tem essa história não, meu amigo. E aí, tanto é que o Flamengo vai buscar o Paquetá e vai continuar em outras transações, que o Flamengo não desistiu do Marco Antônio, hein? O Flamengo não desiste do Marcos Antônio. Inclusive, a nova presidência do São Paulo, agora mais tranquilo, né? Tá em banho-maria. Lá o São Paulo foi comunicada que o Flamengo deseja reabrir as negociações pela contratação do meia, mas a gestão mudou, mas a ideia não mudou. Os caras tão irredutíveis, pisam e batem o pé e falam, não vamos vender, porque ele está no plano do Crespo, técnico argentino do São Paulo. Mesmo perante essas dificuldades, o Flamengo não formalizou uma proposta oficial ainda, sabe que não precisa ter pressa, trabalhará com tranquilidade e também conta com a vontade do Marcos Antônio em vir para o Flamengo. Ele topa, ele quer vir para o Flamengo, pelo Flamengo e pela bagunça, né, que tá o São Paulo. E outra coisa, em relação a Thiago Almada, tá, meus amigos? Ele deu uma entrevista recentemente e que diz o seguinte: tiveram muitos rumores nesse período, eu estava tranquilo, tratando de fazer o meu trabalho no clube e demonstrar que quero ficar. Tá claro que vou seguir no Atlético de Madrid, então já enterra aí qualquer possibilidade de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, tá falido aí, vendendo todo mundo, atacadão, contratar esse
jogador. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.